Quando o assunto é turnover, a maioria das conversas começa pelo fim, pelas pessoas que saíram, pelos números, pelas taxas, pelas tentativas de retenção. Raramente a pergunta é outra. O que de dentro da organização está fazendo com que as pessoas queiram ir embora? Ao longo do meu trabalho, eu tenho visto o turnover ser tratado como causa, quando na verdade ele é um sintoma. Um sinal de que algo no ambiente, nas exigências ou na forma de gestão deixou de ser sustentável. E quando esse sinal é ignorado, a empresa entra em um ciclo caro e muitas vezes silencioso. E no meio disso tudo, geralmente é o RH que fica ali, segurando e equilibrando os pratos. Quando a rotatividade começa a aumentar, não são só números que sobem em um dashboard. São vínculos que se rompem, projetos que perdem continuidade, equipes que começam a se perguntar: e quem será o próximo? Pesquisas já mostram que a saída constante de colaboradores podem quebrar a confiança entre os membros da equipe e impactar emocionalmente quem permanece e alimentar rumores e conflitos internos. E quem está no RH sente isso de perto, equilibrando a chegada de novas pessoas, tentando preservar a cultura, acolhendo inseguranças e, ao mesmo tempo, sendo cobrado por performance e resultados. Porque, no fim das contas, não é uma questão de substituir talentos, é reconstruir segurança psicológica toda vez que alguém vai embora. A conversa de hoje é com a Luana Leão, psicóloga e gerente de desenvolvimento de talentos na Pitang, empresa de tecnologia localizada também aqui no Porto Digital, em Recife. Com cerca de 15 anos de experiência em recursos humanos, Luana atua com foco em cultura organizacional, desenvolvimento de pessoas e saúde mental no trabalho, liderando iniciativas de treinamento, diversidade e inclusão, atração de talentos e clima organizacional. Na Pitang, ela esteve à frente de um movimento importante: olhar para o turnover não apenas como um número a ser reduzido, mas como um sinal do que precisava mudar dentro da organização. E os resultados dessa transformação foram expressivos. Entre 2021 e 2025, a empresa registrou uma redução de 83% no turnover. Hoje, a gente vai entender o que estava por trás dessa mudança e o que realmente fez a diferença nesse processo. Luana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse episódio. Estou muito feliz com a sua participação e já te agradeço por aceitar o nosso convite. Tá? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a sua história com relação a turnover, o que é que você conseguiu fazer. Eu sei que tem um case de sucesso aí para a gente comentar. Então, para começar, vou puxar aqui uma perguntinha, mas vamos embora bater esse papo. Tá certo. Muito obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui hoje. Simbora. Luana, vamos falar um pouquinho sobre o pré. Assim, antes da gente falar sobre o dado de turnover e tudo mais, eu queria entender o que é que você via no clima interno, tá, da empresa, que você percebeu ali que poderiam dar sinais que esse tema precisava de uma atenção especial. Eu vou voltar um pouquinho, porque aí eu contextualizo. A Pitang, a gente sempre acompanhou o turnover. Então, acho que a gente tem histórico, assim, desde 2015, que a gente tem ali um acompanhamento, mas nunca foi algo preocupante, eu acho, sabe, pra gente. Então, quando chegou ali em torno da pandemia, né, que deu aquele boom de tecnologia, o remoto, então todo mundo começou a ser abordado, nosso turnover deu um salto. Como a maioria das empresas. E aí foi quando a gente parou e falou, não, esse agora é um assunto que a gente precisa entender, que vai além do mercado. Ok, que existe um momento de mercado, mas também não é só isso, né? Quais são os fatores que estão levando essas pessoas a buscarem outras oportunidades ou aceitarem? Então foi aí que, né, ali 2020, 2021 deu um grande despertar mesmo na gente de que isso aqui é muito importante, a gente precisa olhar, né, com bastante atenção. Inclusive, Luana, quando a gente fala de empresas de tecnologia, o turnover parece que é regra, né? Não é exceção. Todas as pessoas que eu converso, né, de RH, que fazem recrutamento e seleção em empresas de tecnologia, dizem que é um sufoco. Primeiro, encontrar alguém dentro ali das qualificações que as lideranças pedem.
E segundo, reter esse colaborador por muito tempo. Especialmente aí porque o mercado sempre está muito aquecido, está sempre buscando aí esses profissionais, enfim. Apesar da gente ter visto, né, recentemente aí muitas formações acontecendo, mas o turnover é uma regra, né, no mercado de tecnologia. E aí eu vejo uma empresa como a Pitang, olhando para isso, né, olhando para esse cenário e dizendo, não, a gente vai fazer diferente aqui, e indo lá para a raiz das questões e adaptando processos, eu fico muito feliz, né, de ver um case desse acontecendo aqui no nosso quintal de casa, no Porto Digital. Então, eu queria que tu comentasse um pouco aqui como é que, mesmo nesse cenário do mercado, da empresa de tecnologia, mesmo assim, vocês se incomodaram ao ponto de mudar processos. Então, conta um pouco mais sobre isso. Bom, né, teve o boom, como eu disse, ali do turnover mesmo, que foi muito mais movimentado, né, pelo próprio mercado, pela própria forma de trabalho, então remoto, as pessoas trabalhando de todo lugar. E aí, quando a gente parou para olhar, a gente começou não é só salário, né? Acho que a primeira coisa é essa. Lógico que o salário faz com que as pessoas, né, podem fazer com que as pessoas busquem oportunidades, mas eu acho que não é só isso. Então, vamos olhar e minuciar esses dados, minuciar esse perfil dessas pessoas que estão saindo. E aí a gente começou a olhar quem são essas pessoas, quanto tempo de empresa elas têm, né? Quais são os cargos que elas ocupam hoje, o tipo de tecnologia, né? Qual é o perfil que a gente está perdendo mais e o porquê que a gente está perdendo essas pessoas. Porque muitas vezes o discurso inicial, quando você, né, fala do cenário de tecnologia, existe uma oferta muito grande de emprego, a gente sabe, né? Por mais que existem várias formações, não é o suficiente ainda para conseguir preencher o mercado, principalmente quando a gente fala de vagas de nível mais sênior. Então, o que tem no mercado não atende a todas as empresas. E aí a gente começou a entender melhor, tudo bem que você recebeu uma proposta, né, salarial melhor, mas vamos conversar direito? Então, a nossa entrevista de desligamento também já mudou. Ah, legal. Então, a gente fazia de um modelo, a gente começou a fazer de um outro modelo, botar uma pessoa com perfil, uma entrevistadora, né, com um perfil de entendimento de tecnologia, entendimento dos gestores, entendimento dos times. Então, a entrevista de desligamento, ela passou a ser muito estratégica nesse entendimento, até para a gente extrair o além da remuneração. E também a gente começou com um movimento de entender, né? Mas por que você se não fosse isso que você está me trazendo, né? O que te faria ficar? Então, começou a entender também, né, quais são as potencialidades que aquelas pessoas estavam vendo dentro da Pitang, que elas viam, né? Muita gente saía e falava, nossa, eu gosto muito, né? O clima, as pessoas, tal, mas nesse momento de vida que eu tô... né, eu preciso, enfim, né, vou casar, vou qualquer coisa desse tipo, né, quero mudar um pouco, quero me desenvolver em outra tecnologia, às vezes era isso também, então, né, eu tô com a tecnologia que é mais legada e não, né, esse aqui é um projeto diferente, então a gente começou a entender essas minúcias mesmo dos motivos, né, não só aceitar a primeira coisa que é dita, é salário. E o que é que te surpreendeu quando tu fala sobre isso, assim, quando tu olha para as pessoas dentro das entrevistas, né, de desligamento, e você encontra todos esses outros motivos além de salário, algo disso te surpreendeu ao ponto de você dizer, epa, vamos mudar aqui dentro da empresa? A gente, assim, sempre teve uma cultura muito forte, a Pitang, muito colaborativa, teve feedbacks muito positivos, mas lógico que todos nós temos, né? Todas as empresas têm muitos processos para serem melhorados e aprimorados. E uma coisa que a gente começou a perceber era, às vezes, um problema de comunicação. Interessante. Né? Então, assim, poxa, eu tô saindo porque eu queria trabalhar com a tecnologia mais nova, um exemplo. Mas a gente tem projetos com tecnologias mais novas, né? Você levou essa dor para alguém, né? Essa informação chegou em algum lugar... Não, né, assim, tava ali, não vi que tinha outra oportunidade, e aí a gente começou a ouvir e começou a tentar criar ritos internos, né, que facilitassem essa comunicação. Hoje é engraçado que quando a gente olha, né, e conversa com pessoas que estão pré-pandêmicas, né, vamos falar assim, na Pitang,
Elas falam que hoje, que a gente atua em sua maioria remoto, a gente tem nossa sede aqui, mas a maioria dos colaboradores são 100% remoto, não tem a obrigatoriedade de ficar indo para a sede, nada disso, é muito aberto. Legal. E as pessoas falam que sentem a cultura da gente muito mais forte hoje, a comunicação muito mais efetiva do que antes da pandemia. Nossa. Então a gente pegou aquele momento, né, assim, que foi muito conturbado para todo mundo, né, para todas as empresas, a gente conseguiu tirar dali uma forma de funcionar no remoto, de ouvir essas pessoas, de criar novos ritos, né? Então conversar, né, que é uma coisa pequena, né? Hoje a gente tem um rito que o nosso time de RH, que é desenvolvimento de talentos, para uma vez por ano para convidar todos os colaboradores para one-on-one. Então, uma vez por ano a gente para e convida, ó, a gente queria bater um papo com você, marcar um horário, saber como é que você tá, como é que estão as coisas. Então, a gente para durante, são mais ou menos 4 meses ali, né? Fala, porque são 400 pessoas, né? Então, assim, o time vai se dividindo, vai conversando. E a partir dali, a gente também tem dados. A partir dali, às vezes tem uma pessoa que tá com uma coisinha pequenininha, né? Que aí fala e a gente consegue resolver, a gente consegue auxiliar. Né? A gente consegue mostrar outros caminhos e ouvir também. Então, a gente ouve muito sugestões, ouve críticas, né? Faz uma análise de tudo que a gente ouviu, o que a gente pode melhorar, vamos fazer um plano de ação, o que faz sentido, o que não faz. Né? Então, as coisas que vão nascendo, né, dessa dor, dessas coisas que ficam meio inconsistentes inicialmente, né? É um time de pessoas realmente ativo, né, para fazer a mudança ali acontecendo. Porque quando a gente fala de turnover, aquela saída, ela já foi... Parece que ela foi registrada ali na cabeça do colaborador há muito tempo, né? Ele tá ali matutando sobre a ideia da saída, não é de uma hora para outra. Exatamente. Então, ter esses momentos de rastreio, né? É quase como uma triagem que vocês fazem, acaba fazendo com que o próprio turnover ele seja evitado, né? Isso é muito legal. Uma manutenção preventiva, né? Exato, manutenção preventiva. Até porque você trouxe essa problemática da comunicação, né, Luana? E assim, quando a gente vai ver os dados, teve uma pesquisa recente da Gallup, em que ela trouxe que 42% dos colaboradores, eles saíram das empresas, tá? Por demissão voluntária, e eles disseram que poderiam ser convencidos a não ter saído, se tivesse ali um momento, né, com a liderança, com o RH, que pudesse fazer esse movimento aí em que eles pudessem ser escutados, pudessem ser ouvidos, né, e mudar ajustes de rota, fazer ajustes de rota na empresa. Então, quando a gente olha para 42% dos colaboradores que pediram para sair das empresas, tendo essa possibilidade, inclusive essa mesma pesquisa ela mostra que metade desses colaboradores, mais ou menos, eles não tiveram, durante os últimos meses, um espaço de conversa com a liderança. Então, assim, claro que a gente está falando aqui do papel do RH, mas o líder, ele está ali no dia a dia também, né? Ele poderia também estar com os olhos atentos com relação a esse processo, que acaba afetando muito a rotina da liderança, né, Luana? Sim. Eu vejo muito, na verdade, que o principal motivo do turnover, da pessoa querer sair, é a liderança. Quem é a voz da empresa para aquela pessoa, né? É a sua liderança. A sua liderança... A maioria das vezes é quem está transmitindo a você como a empresa funciona, como é a cultura, o que é aceitável, o que é inaceitável, né? O que pode ser negociado. E aí, se a gente falar de turnover e a gente não falar da liderança, né, não funciona, porque o RH ele está ali para ser um orquestrador. Então, a gente está ali para apoiar a liderança, para apoiar os colaboradores, para fazer processos que facilitem a vida das pessoas e que a gente consiga mapear, né, problemas, consiga mapear também potencialidades da empresa. Mas o gestor é a pessoa que está no dia a dia. E os colegas. Porque também, se você não tem um time que você está integrado, um time que você se sente bem, que você se sente ouvido e pertencente, isso também pode ser um motivo para você querer sair da empresa. Se você está num time que o clima não é legal, né? Então, a gente olhar para essas lideranças e ver a comunicação, por exemplo, que eu trouxe, que foi uma questão que as pessoas trouxeram, né, que a gente desenvolveu muito nesses últimos 6 anos. O líder, ele é um vetor da comunicação, né? Não importa a gente colocar em todos os canais de comunicação interna. Se o líder não está ali do lado para poder
passar a mensagem ou enaltecer, né? Então a gente tem um programa que é Compartilhando Vitórias, que a gente coloca lá Que legal. semanalmente as pessoas que se inscrevem, né? Então, conquistas do time. Então, o que é que você entregou? Algum feedback de cliente, algo que foi muito massa. Né? E as pessoas têm a oportunidade de ir no encontro que a gente tem online para poder falar sobre essa conquista, se for mais técnico, explicar o que foi feito, como foi feito. Mas o que adianta tudo isso que a gente faz como um processo interno de RH, se a sua liderança, né, não abriu a daily do dia e falou, que massa, ficou massa aquilo ali. Vocês viram que saiu lá na Pitang Week, que é nosso jornal, né? Então, o que adianta, né, se no dia a dia isso não acontece? Então, isso tem que ser muito trabalhado com a liderança para que eles estejam próximos, entendam o papel dele, né? A gente fala, né, ser líder não é fácil, né? Ser líder, você tem que estar ali no papel de orquestrar para que as pessoas entreguem o seu melhor. Né? E motivar tem a ver com isso, né? Reconhecer tem a ver com isso. A gente tem visto muito isso, assim, inclusive com relação à capacidade técnica mesmo das lideranças. A gente tem hoje no mercado líderes muito bons tecnicamente, né? Assim, são profissionais que galgaram uma carreira na empresa, né? Especialmente aí na área de tecnologia, e que hoje estão em uma posição de liderança, mas tem muito a aprender, né, sobre gestão de pessoas. E aí, quando a gente fala sobre esse tema, não tem como não chamar o RH para perto e dizer, por favor, ajuda. Exatamente. Então, lá na Mudar, a gente fala muito sobre isso, assim, especialmente quando a gente vai ver as métricas de utilização, né, dos nossos conteúdos, dos treinamentos. A gente vê bastante essa demanda de treinamentos para lideranças voltadas para questões relacionadas a comportamento do colaborador, né? Então, comportamento seja relacionado à comunicação, seja relacionado a um comportamento respeitoso, enfim. Então, tudo que envolve aí a parte humana do desenvolvimento do líder, a gente tem visto muito essa demanda acontecendo. Mas assim, Luana, falando da prática mesmo, o que é que vocês fizeram com as lideranças para que elas estivessem também imersas dentro desse tema do turnover, para que elas agissem ativamente? Acho que primeiro ela foi levar a conversa para a mesa, né? Então a conversa ela saiu ali do time de RH e ela foi levada para a mesa, para os líderes, para a nossa diretoria. Né? O nosso CEO, ele é muito voltado para pessoas, né? Então, sim, você conhece. Querido. Né? Então, o Valença, ele tem um olhar muito forte para pessoas, ele entende o quanto que é importante para a nossa manutenção de cultura, para poder a gente entregar o nosso melhor. Então, a gente tem esse grande patrocinador de levar essa conversa, de mostrar que essa conversa é importante, que as pessoas precisam realmente se envolver. Então, o que a gente fez foi levar para a mesa, mostrar os dados. E, a partir de agora, juntos, a gente vai construir um plano de ação. Onde é que a gente vai atacar, né? Quais são os pontos que mais apareceram? Quem são as pessoas que a gente está perdendo? E, a partir daí, a gente montou, digamos que foi um programa que teve vários tipos de ação, né? Treinar nossos líderes. As pessoas falavam muito da gente ter esses momentos mais fortes de treinamento, por exemplo. Então, trazer esses treinamentos de soft skills. Né? E aí a gente começou muito forte com a Mudar, trazendo todo mês 2 treinamentos de soft para toda a empresa, não só para a liderança. Porque a gente entende que as pessoas também têm que se desenvolver. Quando a gente trouxe, falando dos líderes, né? Muito o autoconhecimento. Então, como é que você lidera se você não tem um autoconhecimento? Legal. Então, as pessoas precisam sair desse papel de olhar só para o outro. Primeiro, a gente tem que olhar para a gente, né? Como é que eu me conheço, como é que eu me comporto, para a partir daí eu começar a pensar, né, na outra pecinha que é o outro fazendo parte ali do meu dia a dia. Então, a gente trouxe isso muito forte com eles. E também, quando a gente olhou assim, uma visão geral do time, né? A gente ouviu também as pessoas que estavam na empresa. E a partir da gente faz pesquisa de clima anual, tanto interna, tanto pela GPTW, né? Que a gente é mais de 12 anos, 13 anos já reconhecido pela GPTW. E a gente começou a perguntar estrategicamente para as pessoas, né? O que fazia você permanecer na Pitang? Para a gente também entender o nosso valor, né? Qual é o nosso valor real ali para aquelas pessoas que fazem ela permanecer? E aí, quando chegou um pouquinho ali, 2022, 2023, as pessoas que saíram começaram a querer retornar. Olha! Então, a gente voltou, teve muitas pessoas que saíram da Pitang e começaram a procurar a gente,
queria voltar, né? Não tá legal onde as empresas que eu passei, sinto falta da Pitang, né? E a gente começou a ouvir também essas pessoas, saber como foi no mercado, né? E o que é que não tinha lá que você quis, né, retornar para cá. E coisas de pessoas que passaram um ano, tem gente que passou 6 meses, né? E as pessoas voltaram porque viram que, né, com a gente estava mais legal, estava melhor. Eu lembro, em 2019, eu fiz, ou 2018, acho que 2019, eu fui na Pitang, antes mesmo da pandemia. E aí eu conversei com vários colaboradores. Eu e Duda, que tá por aqui. A gente esteve lá na Pitang e a gente conversou com vários colaboradores sobre saúde mental. E lá naquela época, pré-pandemia, o tema já era bem aceito, sabe? A gente já tinha um ambiente de segurança psicológica que era possível, né, a gente falar sobre saúde emocional, saúde mental. Então, você falando sobre isso, de que as pessoas durante a pandemia teve um movimento de turnover e que depois retornaram, enfim, isso mostra que elas queriam aquele espaço de volta, né? Aquele espaço seguro. E que, claro, o mercado, ele tá aí, ele tá em movimento. E que quando a gente fala de empresas de tecnologia, é aquilo que eu falei no começo, né? É uma regra a gente ter esse movimento de turnover acontecendo. Mas vocês conseguiram reduzir mais de 80% na taxa de turnover. Assim, não vejo isso acontecendo por aí, tá? Voltamos à nossa taxa pré-pandemia, até mais baixa. Hoje o nosso turnover fica em torno de 4% a 5%. Nossa! Né? Na época da pandemia, a gente chegou, acho que quase a 40%. Então, assim, foi muito alto ali naquele pico. E a gente conseguiu voltar. E você trazendo isso, né, que a gente começou a mudar realmente na pré-pandemia, para a gente foi ótimo, porque a gente, né, estava preparado para algo que ninguém estava. Exato. Então, querendo ou não, a gente teve muito esse apoio com as pessoas. As lideranças, elas hoje, não só hoje nesse momento, né? Mas elas já entenderam lá atrás a importância da saúde mental das pessoas. Então, volta e meia, eu tenho conversa com os gerentes, falando, eu queria... Será que tu pode conversar alguém do time com tal pessoa pra gente explicar sobre terapia, a gente falar sobre a mudar? Então, isso é uma conversa que acontece com frequência dos gerentes me procurarem pra gente... Né, acessar alguém que o gerente está sentindo que não está tão legal, às vezes, né, tá com alguma coisa, ou às vezes a pessoa só não tá com a mesma energia de sempre. Então, será que nós somos na maioria psicólogos lá na Pitang, no RH, então será que alguém pode chamar para conversar? A gente chama, fala sobre terapia, né? Apesar de ser muito falado, algumas pessoas ainda, né, ficam meio, assim, apreensivas. Então, explicar, né, como funciona. Existem vários tipos de modalidades de terapia. Às vezes a pessoa fez de uma forma que não gostou muito. Então, a gente também tenta internamente fazer essa sensibilização, porque a gente tem que, se a pessoa não está bem, né, ela, enquanto indivíduo, se ela não está bem, ela não vai conseguir fazer o melhor dela. Às vezes ela vai sair da empresa como uma fuga, né? A gente sabe que isso acontece muitas vezes. Então, se a pessoa já não está bem, está num projeto que é mais difícil, numa coisa que exige mais, a pessoa pode olhar e falar, por que eu vou ficar aqui se eu posso ir para outro lugar que eu não vou ter mais esse problema, né? Então, assim, pode levar a pessoa a sair, às vezes não é por causa da empresa, é por causa de uma coisa interna que, né, juntou ali com o momento do trabalho, que pode te levar a querer não continuar mais, como uma fuga mesmo. E quando a gente olha para as lideranças, elas sendo puxadas para a temática, né? O turnover, ele é muito custoso para a empresa, mas para a liderança também. Nós, em posição de liderança, a gente sabe o quão chato é ter turnover no time, assim, você ter que treinar uma nova pessoa, você ter que confiar novamente, né, em demandas, em tasks que são muito elaboradas, todos os processos de onboarding, nossa, assim, super cansativo, né, então fazer esse movimento de integrar esses colaboradores que são as lideranças, né, a serem corresponsáveis pelo número, né, pelo turnover. E lá na Pitang, eu lembro, assim, eu tive conversa com a diretoria, né, em salas com os diretores, inclusive o Valença. E, assim, o tema do cuidado com a saúde emocional, e não só com a saúde emocional, mas, assim, da segurança psicológica em si, ele já era conversado há muito tempo, e isso é muito massa de ver acontecendo, sabe? Pensando do topo, né, da cadeia.
Então, olhando para isso e vendo isso refletido também no movimento com as lideranças, da escuta do RH, enfim, eu acho que é um cenário que a gente vê que eu gostaria que outras empresas pudessem ter também, né? E eu espero que quem esteja escutando a gente aqui seja influenciado de alguma forma. Luana, conta um pouquinho. O que é que você acha, assim, se você fosse dizer, olhando para o mercado, qual que é o erro que você tem visto que as empresas podem estar cometendo, querendo resolver o turnover, né, dentro das suas organizações? Eu acho que primeiro é aceitando a primeira resposta que a pessoa diz quando vai sair. Quando a pessoa vai sair, a maioria das vezes ela vai dizer que é salário. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Porque é muito raro alguém sair para ganhar menos do que ela já está. Então, né, assim, o primeiro ponto vai ser esse. Sim. E eu acho que a falta da conversa para entender. Porque às vezes a gente pensa em entrevista de desligamento, a empresa pensa em um processo. Posso colocar, né, qualquer pessoa para fazer essa entrevista, eu só vou checar, dar um check lá. Sim. E na verdade é um momento de escuta. É um momento que você tem que estar bem atento, tem que ter o ouvido bem treinado, porque dali você pode pegar, né, algumas minúcias, né, que a pessoa não fala diretamente, mas ela dá alguns sinais. Eu Sim. acho que isso é um ponto principal. O outro ponto é estar próximo dos líderes e das pessoas. Porque você consegue, ouvindo, né? Então, você tem esses movimentos de escuta dentro da empresa, você consegue identificar se tem algum gargalo, se tem alguma coisa que você pode ajudar, né? Trazer a responsabilidade do líder para que o líder ele seja genuinamente interessado nas pessoas. A gente tem que entregar resultado, lógico, todos nós temos que entregar resultados. Mas eu não vou conseguir extrair o melhor daquela pessoa se aquela pessoa não vê que eu me importo realmente com ela. A que custo, né? A que custo, exatamente. Então, ter esse interesse genuíno e pedir isso aos líderes no sentido de estar próximo. Então, a liderança ela precisa ter um RH próximo, né, para que a liderança também consiga conversar, consiga desabafar, porque a liderança ela, né, não sabe tudo. Eu acho que é importante falar, muitos líderes, como você trouxe, eram muito bons tecnicamente, né, foram crescendo, isso acontece em diversas empresas, né? Isso é uma coisa, às vezes, até que natural. Natural. Né? Vai ter pessoas que se interessam e vão procurar fazer cursos, leituras, mas tem pessoas que não vão e não conseguem, acham que está tudo ok. Então, o RH está próximo para perguntar, para entender como estão, para entender como que o time está, né? Se tem algum problema de performance, né? Ah, tem, tal pessoa não entrega. Mas vamos entender, né? Como é que tá tal pessoa? Esse projeto, essa entrega, ela tá mapeada, a pessoa tá claro qual é o papel que ela tem que fazer, as regras são claras, né? Porque às vezes as coisas estão um pouquinho bagunçadas, né? E a pessoa realmente não consegue entregar. Então, acho que não é uma responsabilidade do RH no sentido de estar no dia a dia das pessoas, porque a gente, né, não consegue, mas de estar próximo do líder, de trazer a reflexão para o líder do papel, de ouvir, né, de fazer às vezes aquele papel de psicólogo mesmo. Tá, você está me dizendo isso, mas como que está o outro lado? Vamos entender? Né? E isso exige uma dedicação de tempo, que também é uma coisa que às vezes nem todo o RH tem. Tudo depende da estrutura da empresa, né? E do quanto isso é importante, né, de cima. Porque as coisas têm que ser importantes em cima, né, na empresa, na diretoria, enfim, para poder realmente ser valorizado, né, até a base. Vir de cima é sempre melhor. É mais fácil, né? Flui mais fácil. Exatamente. Inclusive, assim, quando a gente fala sobre esse movimento das lideranças e da responsabilidade que elas têm dentro das empresas, eu fico pensando muito no que eu escuto no mercado, né? Com vários clientes, de que, Bárbara, tá muito difícil eu conseguir fazer alguém querer ser líder. Diz que a geração Z ninguém quer ser líder. Ninguém quer ser líder, gente. Assim, não, eu não quero. Deixa eu aqui na minha posição, tô bem, tô desenvolvendo, enfim. Quero crescer como sênior, né, na minha posição, mas assim, não quero ser liderança. E a gente entende, né, aqui, quando a gente trabalha com recursos humanos, com RH, a gente sabe que é difícil mesmo. Essas habilidades de soft skills, né, que a gente fala, elas não são habilidades que a gente vai ler que a gente vai aprender lendo um livro, assim, rapidamente. Então, exige aí um treino, uma persistência na temática, uma empatia. Muito grande no seu dia a dia. Diário. Né? Diário.
Então, Luana, para a gente ir caminhando para a finalização, eu queria que você contasse aqui pra gente, se você fosse dizer assim, vamos imaginar que você encontrou uma liderança de RH, tá? Que tá aí preocupadíssima com turnover. E o que é que você diria para ela, para que antes dela ir lá para as entrevistas de desligamento ou tomar uma ação ou de engajamento, enfim, o que é que você diria para ela fazer? Diga aí. Bom, acho que o primeiro ponto que eu diria para ela é: mapeie quem são as pessoas que estão saindo. Entenda quem são as pessoas. A gente teve um cenário que, será que são pessoas mais nível júnior? São pessoas mais nível pleno? Quanto tempo de empresa essas pessoas têm? Né? Porque isso pode ter a ver também com a cultura, pode ter a ver com o onboarding. Uma pessoa entrou, o onboarding não foi bem feito, não estou sabendo o que eu vou fazer, vou embora. Né? Então, acho que entender primeiro o cenário, né? O que é que você está encontrando ali? E a partir daí, você conseguir montar um plano de ação que faça sentido. Mas esse plano de ação não pode ser montado só pelo RH. Né? Porque o RH não é a pessoa que executa o dia a dia das atividades. Então, você trazer a liderança para ser participante nisso. E trazer a responsabilidade. Mas não no sentido de culpar. Porque muitas vezes o líder pode se sentir atacado, né? Assim, do seu time saíram 10 pessoas a pessoa fica, meu Deus, então o problema sou eu. Não, trazer muito no sentido de contribuir, né? O que é que eu posso fazer? Como a gente pode ajudar? Quais são as ações que vocês entendem que está faltando? Porque às vezes os próprios líderes conseguem ver o que está faltando, mas às vezes não tem espaço para trazer. Ou acha que não vai ser implementado. Também tem a crença, né? Eu vou falar e não vai ser implementado. Então, acho que trazer a escuta muito forte, tanto para a pessoa que sai, tanto para a liderança e tanto para quem está dentro. Porque se você está dentro, você está fazendo a sua manutenção preventiva, você está ouvindo as pessoas, você já está conseguindo ali identificar um floquinho de neve que impede de virar uma grande bola de neve e ser, né, até motivo de saídas de pessoas que para você pode ser estratégica na empresa, porque como você trouxe, o turnover ele custa caro, né? É treinamento, é confiança. Né? Às vezes você contrata uma pessoa para uma vaga sênior, a pessoa é sênior, não se adapta à cultura, não se adapta ao projeto, não se adapta ao cliente que está atendendo, então é custoso, né? O time perde também quando alguém sai, porque você tem toda uma... Né? E eu tô numa reconfiguração, né? Então o time tá de um jeito, sai uma pessoa, o time se reorganiza, entra uma nova pessoa, o time tem um tempo para se reorganizar de novo. Então, né, existe um custo que às vezes é invisível mesmo das pessoas, que a gente não tem nem como mensurar. Então, acho que eu traria muito para você ter estratégias de escuta, né? Em todos os locais ali da tua empresa. Que coisa boa que você trouxe isso. Eu sei que a gente já está terminando, mas assim, por mim eu ficaria muito tempo aqui. Mas o que você trouxe agora da escuta, né? Da escuta ativa, eu vou fazer um parêntese aqui para comentar sobre isso. Porque um espaço em que a gente consegue falar e consegue ouvir, né? Consegue ter uma escuta ativa, é um espaço em que a segurança psicológica ela existe, né? Só que a gente não vê as pessoas dispostas a ouvir nem a falar. Mas não porque elas não querem. Porque no mercado elas não foram treinadas não é o que a gente vê. Né? A gente vê um mercado as pessoas sendo treinadas a executar uma atividade e é isso, entra, muda e sai calado. Não reclama de não nada. Não reclama de nada. Então, quando eu vejo você falando dessa forma, né, de que a escuta ativa, ela vem ali do começo da história, para mim é excepcional. Luana, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelos insights valiosos que você trouxe. Tenho certeza aqui que todo mundo que está ouvindo a gente vai sair com a bagagem grande do nosso papo, né, de hoje. Obrigada a você, Bárbara, pelo convite. Assim, foi um prazer estar aqui, né? E é um prazer ter a Mudar como nossa parceira há tantos anos, né? Já vamos fazer aí 7 anos, né, de parceria e contando. Muito obrigada. A conversa de hoje deixa um recado importante. Turnover é um sinal de que algo no ambiente, nas exigências e na forma de gestão deixou de ser sustentável. Quando a empresa decide encarar o que está por trás das saídas, o foco muda. Não é mais sobre reter pessoas a qualquer custo, mas sobre criar condições para que elas queiram permanecer. Nos próximos episódios, seguimos aprofundando conversas sobre riscos invisíveis e escolhas que moldam silenciosamente as organizações. Até a próxima!